Como saber quantas calorias você precisa ingerir para emagrecer? Se você já estudou um pouco sobre emagrecimento, já deve ter ouvido falar no déficit calórico, certo? Já sabe que para emagrecer precisa fechar o dia com menos calorias em relação ao que gasta. Então, se a sua dúvida é quantas calorias consumir para emagrecer e não passar fome, fica aqui que eu vou te falar. Eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa e aqui eu vou te falar tudo que eu sei, baseada na experiência que acumulei depois de atender mais de 1000 pacientes. Antes de mais nada, eu vou falar sobre a sua taxa metabólica basal. Mais uma nutri aí falando sobre esses termos complexos e difíceis de entender. Não, nada disso. Vou te explicar bem direitinho. A taxa metabólica basal nada mais é do que a quantidade mínima de energia que o seu corpo precisa para funcionar em repouso. Isso inclui atividades básicas como respirar, manter o coração batendo, regular a temperatura do corpo. Então pensa nessa taxa como a quantidade de calorias que você queimaria se ficasse deitado o dia todo sem fazer nada. A taxa metabólica basal varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como idade, sexo, peso e composição corporal. Por exemplo, pessoas com mais massa muscular tendem a ter uma taxa metabólica basal mais alta, porque os músculos queimam mais calorias que a gordura, mesmo em repouso. E essa já é uma dica, hein? Pratique exercício físico, busque o ganho de massa muscular, porque isso ajuda muito no emagrecimento e na manutenção de um peso saudável ao longo da vida. Mas voltando para a taxa metabólica basal, existem fórmulas específicas, como Harris-Benedict, OMS, Milford-Sandior, que levam em conta essas variáveis. Vamos supor que você seja uma mulher de 30 anos, com 65 quilos e 1,65 m de altura. Nós faríamos um cálculo da sua taxa metabólica basal, por exemplo, baseada em Harris-Benedict, que daria aproximadamente 1.435 calorias de taxa metabólica basal ao dia. Isso significa que, para manter o seu peso atual, sem fazer nenhuma atividade física, se ficasse deitada numa cama, iria precisar de 1.435 calorias ao dia. Mas lembre-se, essa é a energia necessária somente para manter as suas funções básicas. Se você se movimenta, faz outras atividades, vai precisar de mais calorias. E se o objetivo for déficit calórico, que é o que estamos falando nesse vídeo, temos que ter muita atenção, porque nunca devemos fazer um planejamento alimentar abaixo da taxa metabólica basal. Isso porque o seu corpo pode se adaptar a consumir menos calorias e passar a viver com menos do que aquela taxa calculada. E é o que chamamos de metabolismo lento. Eu recebo muitos pacientes em consultório dizendo que estão com metabolismo lento, que às vezes não é, mas algumas sim. Às vezes fazem dietas tão restritivas que o corpo se adaptou a viver com menos e está precisando de menos calorias para viver. E isso dificulta ainda mais um planejamento alimentar equilibrado, saudável, porque a pessoa se come um pouco mais e já ganha peso. E agora vem uma dica bônus 2 aqui, que é como fazer com que o metabolismo volte a acelerar ou volte à sua normalidade com a prática de exercício físico. Exercício físico, ganho de massa vai ser o que vai ajudar a regularizar esse gasto versus necessidades. E essa informação já tá valendo o teu like, hein? Então dá o like, se inscreve no canal, já compartilha para quem precisa, comenta se tá gostando e vamos adiante. Porque agora você já entendeu o conceito da taxa metabólica basal, mas eu quero trazer um conceito ainda mais simples, que é um cálculo muito simples que a gente pode fazer, chamado regra de bolso. Então, como é que funciona? Precisamos saber o seu peso corporal e multiplicar o seu peso por 25 a 30 calorias. Fazendo essa conta, nós vamos ter a sua necessidade média de energia, de calorias ao dia, para manter o peso. E se for uma pessoa mais ativa, vai para esse limite mais superior, então para 30 calorias versus o peso. E se for um pouco menos ativa, vai para 25 calorias versus o peso. Então, pegando aquele mesmo exemplo que eu falei anteriormente, se a pessoa pesa 65 quilos e faz um nível de atividades moderadas, a gente pode multiplicar os 65 quilos dessa pessoa por 30 calorias. Isso daria uma necessidade diária de 1.950 calorias. Agora a gente quer criar o déficit calórico para o emagrecimento. Então, normalmente, um déficit calórico que traz resultados e não faz a pessoa passar fome é um déficit de 300 a 500 calorias. Então, podemos pensar em 500 calorias a menos desse cálculo que nós fizemos. E isso vai gerar uma perda de peso de mais ou menos meio quilo por semana, uns 2 quilos por mês. Então, vamos lá. A gente calculou a necessidade calórica de 1.950
2.950 calorias e reduzindo 500 calorias ficariam 1.450. Curiosamente, a taxa metabólica basal que nós calculamos antes estava em 1.435, lembra? Então a gente conseguiu fazer um déficit calórico, a gente não vai ficar abaixo da taxa metabólica basal, consumindo 1.450 calorias ao dia, dá para se alimentar bem, dá para ficar saciado. E se você quiser saber mais, nesse vídeo acima eu montei um plano alimentar para emagrecimento do zero e com um ótimo volume de alimentos. Mas bem, agora você já tem a estimativa calórica em mãos e como vai fazer essa distribuição? Claro que o nutricionista faz isso super facilmente, de uma maneira equilibrada e personalizada para você, mas o que eu posso trazer aqui de uma maneira mais genérica é atentar a alimentos com um grande teor calórico. Então, quando for consumir algum produto industrializado, já olha no rótulo quanto tem ali por porção, por pacote, se já não está somando demais nesse total que a gente quer ao dia. Também buscar os alimentos com mais volume e menos calorias, e eu também já trouxe vários vídeos sobre esse assunto por aqui tem um deles, por exemplo. Então a chave para uma dieta de emagrecimento saudável é escolher os alimentos ricos em fibra, que ajudam a manter a saciedade, fornecem uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fitoquímicos. E se você quiser fazer parte da minha comunidade de emagrecimento plant-based, ou seja, a base de alimentos vegetais, com um grupo no WhatsApp, e-books, aulas completas, lives para tirar dúvidas e muito mais, as inscrições começam na semana que vem e tem o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!